Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Agora, nesse mês da magia, da religião e da liberdade de culto, né, que é todo mês de outubro, vocês sabem que eu faço esse projeto onde eu trago livros mais ligados a essa temática religiosa, enfim, né? Vamos lá então. O livro que eu escolhi, o segundo livro na verdade que eu escolhi pro mês da magia, da religião e da liberdade de culto de 2000 é o Livro das Religiões, né, publicado nessa edição de bolso pela Companhia das Letras em 2005. Bem, esse livro ele foi escrito por esses três autores, né, dentre eles o principal, eu não sei se eu vou falar certo, né, é o Jostein Gaarder, que é o criador de uma obra muito famosa, que é o Mundo de Sofia. Então, antes de começar a falar sobre o livro em si, como eu sempre digo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você adquirir esse livro lá na Amazon. Esse livro não é caro e eu acho que é uma leitura super, assim, que eu super indico, tá? Dá uma olhada lá no link. Como sempre, se vocês comprarem qualquer livro aqui no meu canal, pelos links que eu deixo, vocês ajudam também o meu canal a se manter na plataforma. Esse livro, na verdade, ele é uma releitura, né? Eu já li, eu tenho, na verdade, ele desde 2015, 2016. Quando eu comecei o meu canal, lá em 2015, eu tinha feito, inclusive, uma resenha dele já. Se você for mais antigo aqui, você deve lembrar, né? Mas depois que eu fui ver o vídeo e tal, eu vi que as minhas opiniões mudaram muito, né? Ainda bem. E eu acabei falando, não, deixa eu fazer um novo vídeo, melhor, né? Inclusive com mais opiniões, tanto que esse vídeo aqui vai durar um tempinho. Mas também que um vídeo um pouquinho melhor, né? Eu apaguei aquele, refiz a leitura, né? E agora eu tô refazendo o vídeo também. Religião é um dos assuntos que mais me causam curiosidade, até porque eu faço parte, né, de uma religião minoritária, então eu sofri já muitos preconceitos, né, por conta e ainda sofro, né, intolerâncias por conta disso, desse fator. Mas também eu acho muito interessante porque, pra mim, a religião ela é algo muito ligado à cultura, né, não somente de um povo, no coletivo, mas também de um indivíduo. Assim como a língua, por exemplo, né? Bem, e outra coisa, né, que não posso deixar de falar aqui, muita gente não concorda com essa minha visão, mas pra mim existem, ao mesmo tempo que a religião eu acho positiva, né, e essa diversidade também, ao mesmo tempo eu vejo que a religião é um dos fatores, tem dois fatores assim que eu acho que nos dividem bastante, que é a classe social, né, eu tô falando isso não como uma visão marxista, porque eu não sou, mas sim por uma visão de realidade, né, de experiência de mundo, de alguém que vive. E também a religião. São dois fatores assim que eu vejo que nos divide, causa um estereótipo, assim, né? A gente faz um estereótipo de alguém muito estigmatizado por conta da religião e também da classe social. Então são duas coisas assim que me causam muita curiosidade. Então, assim, antes de falar sobre o livro em si, né, eu vou deixar claro que eu não entendo sobre tudo, ainda mais porque eu vou falar aqui sobre religiões das quais eu não pratico, tá? Então, eu vou falar de religiões das quais eu li, mas eu nunca pratiquei. Então, se eu falar alguma coisa que vá contra a fé de vocês, ou que não está de acordo com a prática de vocês primeiramente me perdoem e podem inclusive me corrigir aqui embaixo também no comentário, tá? Bem, os autores começam questionando, né, a pergunta que eu acho que é assim, a primária. Para que estudar religião? Para que ler sobre religião? Né, acho que todos sabemos, mas ele deixa claro aqui que é para nós tentarmos ser um pouco mais tolerantes, né? Muito embora eu acho que, pela minha experiência de mundo, eu tenho observado que a leitura, o conhecimento, enfim, ele não nos torna mais tolerantes. Pelo contrário, muitas vezes até fundamenta quando você quer, vai muito de acordo com a visão que você quer olhar, mas ele acaba fundamentando muito os nossos preconceitos, né, e etc. Eles falam aqui, né, que você pode até, inclusive, tentar converter outra pessoa à sua religião sem desrespeitá-la. Eu, particularmente, eu acho que só o ato de você tentar converter alguém já é um desrespeito, mas essa é a minha visão. Então eles vão aqui dissertar também no início sobre, vamos pensar assim, né, os diversos caminhos que uma religião pode se... os diversos pilares que uma religião pode se construir. Então eles vão falar sobre o monoteísmo, né, que é a crença em um único Deus, o politeísmo, que é a crença em vários deuses, né, a monolatria, que é a crença em um único Deus, mas sem negar a existência de outros, né, o panteísmo e por aí vai. Tanta coisa que você às vezes fica meio... Todas as religiões, né, elas exaltam a humildade e a mansidão, né, isso desde do hinduísmo, cristianismo, budismo, o Islã e por aí vai.
Mas, como nós sabemos, existe um abismo, né, entre a prática, né, e a teoria. Então, assim, na teoria é uma coisa, todas pregam isso, e na prática a gente vê que não é bem assim que funciona, né? Essa mansidão, esse mundo melhor que as religiões pregam, parece que os adeptos não... Esse é um dos aspectos que eles não absorvem muito bem. E eu não tô falando aqui de uma religião específica, tá, gente? Eu tô falando, assim, da maioria. E aí, tem um pequeno trecho aqui na página 11, que eu quero compartilhar com vocês, que os autores vão dizer assim, ó. Cada um de nós tem uma visão da vida. A questão é, até que ponto fomos nós mesmos que a escolhemos? Até que ponto ela é a nossa própria visão? Até que ponto estamos conscientes da nossa visão? Nesse trecho aqui, eu acho interessante porque, assim, aqui lá fora, eu acho que é mais, né? Mas, assim, aqui no Brasil, apesar de ter todo o sincretismo que sempre houve, né? Sempre teve, eu percebo que nós temos aquela coisa de você tem que ser de uma religião somente. Você tem que, quando você adere a uma religião, você tem que se cegar a tudo o que ela prega, e você não pode ter uma mente crítica. E eu falo também, mais uma vez, não é de uma religião somente, mas de várias, né? Então, assim, até que ponto nós realmente temos que dizer sim para tudo que a nossa fé ou religião diz? O fato de você ir contra um aspecto da tua religião significa que você está cometendo uma heresia, por exemplo? Significa que você está negando toda ela? Não, né? Você pode ter essa mente crítica. Inclusive, é isso que falta, eu acho, né? Você pode não só questionar, né, ou ir contra um dogma da sua religião sem ter que negá-la, como você pode inclusive admirar o dogma e aspectos de outras religiões também, né? Eu acho que essa coisa que você adere a uma ideia e você tem que se cegar completamente a tudo que ela diz, é meio radical isso. O livro também vai abordar questões como a morte, como que a morte é encarada, né, e ritualizada em cada religião. Questões como sacrifícios, esses sacrifícios, vamos pensar que não é só aquele sacrifício, né, das religiões, por exemplo, animais, mas sim sacrifícios, até mesmo bens materiais, hoje em dia é muito comum, né, e também sacrifícios humanos, era muito comum também no passado, embora hoje em dia tem algumas religiões que ainda praticam, né. Basta dar uma vulgada. E ele vai falar também sobre ritos da puberdade, né? Como que esses ritos eles são praticados nas mais diferentes religiões. E aí ele começa a entrar nas religiões em si. E aqui é onde eu vou começar a falar de forma meio que específica sobre cada uma delas. Obviamente, eu não vou falar sobre todas porque são muitas, mas eu vou tentar trazer as principais, assim, as que mais têm influência na nossa cultura, nos nossos estudos. Ele vai falar sobre as religiões universais, né? Que são religiões que foram criadas a partir do pensamento de profetas, como Jesus, Maomé, Buda e por aí vai. Uma das primeiras religiões que eles vão trazer aqui é o hinduísmo, né? Então aqui eles vão abordar de forma assim, muito clara, completa, mas obviamente de uma maneira meio que resumida, né? Alguns dogmas do hinduísmo e também fatores como, por exemplo, as castas, né? E como essa crença nas castas, ela tem uma influência não somente na religião, mas também nos aspectos sociais, lá na Índia, né, e nos países onde há uma predominância hindu. Vamos falar também sobre os textos védicos, né, sobre o fato do hinduísmo não ter não ter um fundador, como a maioria das outras crenças. Aí outro fator interessante que eles trouxeram foi essa relação da religião, né, hindu com as mulheres lá na Índia, como elas são tratadas. E aí, eu vou dar uma lida para vocês aqui na página 56 e 57, que eles vão dizer assim, ó. O livro dos Vedas afirma que o homem e a mulher são iguais como as duas rodas de uma carroça. Entretanto, a aceitação prática dessa ideia tem sido bem mais difícil. É o que eu estava falando, né? Há um abismo sempre na teoria da prática, né? As mulheres na Índia são frequentemente encaradas como propriedade do marido. Uma mulher solteira, em geral, tem um status baixo, e uma mulher casada sem filhos pode se encontrar numa situação bem precária. Por outro lado, a Índia foi um dos primeiros países a ter uma mulher como primeiro-ministro, Indira Gandhi. Muitas mulheres desfrutam de notável influência pública, e em nenhum outro país do terceiro mundo há tantas mulheres trabalhando fora de casa. Então a gente percebe que realmente, né, é engraçado. Quando você toca nesses assuntos assim, de religião, você vê que realmente há um abismo muito grande entre o que é dito, né, pelos profetas, enfim, o que está nos livros, né, com a prática da religião. Então, para você, né, que quer estudar um pouco especificamente sobre o hinduísmo, eu acho que esse livro aqui é um bom começo, tá? Especialmente esse capítulo, né?
Na verdade, eu acho que assim, qualquer religião que você se propor a estudar, primeiramente você tem que partir de uma visão, assim, não da religião somente, mas de uma forma mais coletiva, né? Tem que estudar as outras religiões, como que essa religião se relaciona com as demais, e por aí vai. Então esse livro, na verdade, ele é bom não somente para quem está interessado no hinduísmo especificamente, mas também para quem está interessado em qualquer outra religião ou estudar a religião de uma forma geral. E aí ele vai falar então depois sobre o budismo, né? E o que eu achei interessante é que eu nunca tive muito contato com o budismo, embora eu já tenha tido, eu tenho amigos, né, que são budistas, mas eu nunca entrei muito na teoria. E eu não sabia disso, né? Para o pensamento do Buda, esse ciclo de reencarnações que deve ser quebrado, né? Porque esse ciclo de reencarnações nos escraviza. Então, para você quebrá-lo, você precisa suprimir o desejo. Então, o desejo você tem que pensar em qualquer tipo de desejo. A hora que você para de desejar é a hora que qualquer coisa é a hora que você quebra esse ciclo. Eu achei legal esse pensamento também. O budismo, né, ele é uma religião derivada do hinduísmo. Então, você que é budista, eu tenho alguns amigos budistas que eu vejo que eles têm um certo preconceito, né, com o hindu. Então, vão estudar um pouquinho sobre, né? Vão estudar um pouquinho sobre a religião de vocês, as origens, para entender, né, parar um pouquinho com essa intolerância. Mas, apesar de ele ser uma derivação do budismo, com o tempo, como acontece com tudo que o homem produz, né? Tudo que nós fazemos, nós primeiro nos dividimos e depois nós nos subdividimos. Então começou a rolar várias tradições, né, do budismo com interpretações diferentes, das mais diversas, sobre o pensamento do Buda. E aí, em prol de se alcançar essa quebra, né, esse fim dos desejos que o Buda ensinou, o budismo tem algumas regras, né, que um budista tem que seguir. Então, por exemplo, ele não pode comer em horas proibidas, por exemplo, após o meio-dia, porque é proibido, eu não sei. Afastar-se de todos os divertimentos mundanos, né, abdicar de todos os luxos, como joias, perfumes, etc. Não dormir numa cama macia nem larga, não aceitar nem possuir ouro, prata ou dinheiro. Isso aqui já é uma regra um pouco mais restrita, que geralmente são regras que os monges têm que seguir. Agora, um budista comum, ele tem que seguir os seguintes mandamentos, né? Os 5 mandamentos. Não fazer mal a nenhuma criatura viva, não tomar aquilo que não lhe foi dado, roubar, não se comportar de modo irresponsável nos prazeres sexuais, não falar falsidades, não se entorpecer com álcool ou drogas. Então, eles vão falar um pouquinho também, né, sobre a visão do budismo, sobre diversos aspectos, como aborto, casamento, adultério, enfim. Particularmente, me chamou a atenção aqui algumas visões do budismo que eu não imaginava, né, que seriam assim, então, sei lá, um pouco meio que radicais, né? Que é a visão sobre a homossexualidade, por exemplo, a visão sobre o casamento, né, separação. Um dado que eles vão trazer aqui, que eu também nunca imaginei, é essa diversidade religiosa que há no Extremo Oriente, né? Por exemplo, o Japão, né? Então, eu não imaginava, por exemplo, que quando a gente fala em diversidade religiosa, a gente pensa muito no Brasil, nessa visão mais nacionalista nossa, né? Nacional. E quando a gente fala no Japão, por exemplo, a gente sempre imagina budismo, né? Budismo como a Índia, né? A gente imagina hinduísmo, a gente meio que associa uma coisa na outra. E um budista, lá no Japão, por exemplo, é muito comum, né? Você ter uma pessoa, um praticante do budismo, que não pratica só o budismo, e sim, ele acaba praticando outras religiões também. Ele não se prende somente a uma religião em si. Que aí dialoga um pouco com aquilo que eu tinha conversado no início do vídeo, né? Por que nós temos que nos prender quando a gente assume uma religião, por que a gente tem que simplesmente concordar, dizer sim, né, a todos os dogmas dela e automaticamente negar e não ver o que as outras religiões têm a dizer, né? E aí ele vai dissertar um pouquinho também sobre o comunismo, né, especialmente lá na China, como que o comunismo, após a sua tomada de poder em 1949, abusou, né, de várias religiões diversas ali. Eu acho, assim, você que, por exemplo, pensa, né, que o comunismo defende as liberdades, né, as liberdades religiosas, por exemplo, deveria ler um pouco, de uma forma um pouquinho mais atenta esse capítulo, porque, assim, são muitos abusos, chega a ser uma coisa fora do comum, assim, a forma como o comunismo foi radical, né? É radical, inclusive, em relação às religiões também. E aí eles vão trazer aqui uma coisa que eu nunca tinha lido sobre, eu gostei muito, que é a origem mitológica, né, do Japão.
E eu achei muito interessante e diferente o seguinte: os japoneses, nessa mitologia, né, nesse mito da criação, eles têm uma deusa associada ao sol. E assim, particularmente eu achei interessante porque a maioria das culturas vem o sol, né, como algo, um ser divino masculino, né, enquanto a terra é um ser divino feminino. Na maioria das culturas, pelo menos. Eu achei interessante essa diferença, né? E também ler um pouquinho sobre isso. Eu nunca tinha lido sobre nada mitológico, né, em relação à criação do povo japonês. E aí eles vão falar também, eles já vão lá para a África, né? E vão falar um pouco sobre as religiões primais africanas e como elas têm desaparecido juntamente com o desaparecimento das aldeias. E também como que os mitos, né, africanos foram transmitidos oralmente e não pela escrita. Eu falei um pouco sobre isso quando foi o projeto do Mês da Magia da Religião e da Liberdade de Culto, ou foi de 2018 ou de 2019, quando eu falei sobre o livro Mitologia dos Orixás. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês assistirem. Dão uma olhadinha lá, que lá eu falo muito sobre isso daí. E aí, agora a gente vai entrar num assunto que é mais voltado aqui para o Ocidente, que eles vão falar sobre as religiões universais, né? As 3 religiões principais universais, que são o judaísmo, né, o islamismo e o cristianismo, que são conhecidas como religiões abraâmicas, né, por descenderem de Abraão. E eles vão fazer também aqui, com cada uma delas, e de uma forma muito mais voltada para essas 3 religiões, um apanhado histórico, né, e também falar um pouquinho sobre como que essa relação, né, do passado com o presente, como elas eram praticadas no passado com o presente, enfim. Então eles vão começar pelo judaísmo, né? E eu achei bem legal também, porque aqui eles vão fazer um apanhado de vários momentos históricos que o povo judeu foi perseguido. E eles vão trazer, no capítulo onde eles falam, por exemplo, sobre o nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial, que foi, assim, vamos pensar que é a perseguição mais significativa que teve na história desse povo. Eles vão fazer aqui um resumo histórico muito, muito bom, muito interessante. O judaísmo, né, o livro principal dele é o Antigo Testamento, né, que é a Torá, e assim, que nós conhecemos como a Bíblia, né, aqui por conta do Novo Testamento. E assim, a palavra Bíblia, ela vem do termo grego que significa livros, né? Por isso que nós temos de Bíblia, nós temos palavras derivadas como biblioteca, bibliotecário e etc. Vamos falar também sobre o islamismo, né? Vou fazer um apanhado histórico muito interessante também, trazer várias particularidades em relação a essa religião. E aí eles vão partir para o cristianismo. Aí quando eles começaram a falar do cristianismo, eu notei uma coisa aqui, que eu não tinha notado na minha primeira leitura, por exemplo. Eu percebi que o autor, né, ele saiu de uma visão de observador, que até então eu percebi que ele estava, e ele foi para uma visão, ele começou a narrar ali as coisas de uma forma um pouco mais, dissertar na verdade, de uma forma não mais como um observador, um estudioso, mas sim como alguém que acreditava naquilo que estava dizendo. E aí eu falei, meu, esse cara é cristão, vamos ver. E não somente por isso também, né? Porque ele deu muito mais ênfase quando ele fala do cristianismo, tanto que ele passa, por exemplo, isso aqui, ó. Falando do cristianismo, né? E das demais religiões, ele fala de uma forma um pouco mais clara, completa, mas meio que resumida. O cristianismo, ele se debruçou muito. E aí eu falei, vou dar uma pesquisada. Esses dois aqui eu não encontrei, né? O Victor e o Henry. Quando eu cheguei no Jossar Garden, eu vi que ele era cristão. Falei, entendi o porquê. Aí entra, né, naquela coisa que muitos sociólogos falam, que não existe neutralidade, né? Você nunca vai conseguir ser neutro. Por mais que você tente ser neutro, você vai ali acabar perceptível a sua opinião sobre vários aspectos. Porém, mesmo assim, ele vai ser bem fiel a dados, tá? Mesmo ele sendo cristão. Então, quando ele vai falar, por exemplo, dos mitos de criação do mundo do cristianismo, ele deixa claro que os mitos de criação do mundo do cristianismo, como a Gênese, é nada mais que uma derivação de mitos de criação de outros povos, né? Então vocês que acham que, por exemplo, Adão e Eva e toda aquela mitologia da Gênese é uma coisa única, exclusiva, de Deus, etc., né? Que não tem nenhuma relação que veio lá de cima, não é bem assim, né? Vamos dar uma pesquisadinha que é interessante. O cristianismo, gente, é um exemplo, né, de aquela religião que os fiéis dizem acreditar numa coisa, né, mas praticam outras. Não todo mundo, né, mas assim, por mais que você vai vir aqui embaixo acabar
né, comigo, você sabe que eu não estou mentindo, né? Os cristãos, eles fazem, pregam ali, dizem pregar o que Jesus deixou pra gente, mas a teoria é outra coisa, na prática é outra coisa. E um desse exemplo é o principal mandamento que Cristo deixou, né, que é amar uns aos outros como eu vos amei, né, como a ti mesmo, na verdade. A gente não vê muitos cristãos fazendo isso. Então, assim, há realmente uma diferença, né, um abismo, e o cristianismo é um exemplo muito claro disso, do que é dito, do que está nos livros, na Bíblia, do que é praticado. Hoje em dia eu não sou mais cristão, né, mas assim, eu cresci numa religião cristã. Então, assim, eu via muito os líderes dessa religião, né, dessas igrejas que eu frequentava com os meus pais, pincelando, né, os seus discursos com passagens do Cristo, né, como amor ao próximo, então, mas era pincelar, né, porque eles preferiam muito mais se debruçar sobre assuntos como dízimo, né, homossexualidade, ou atacando outras religiões para, de uma certa forma, promover a sua fé como verdadeira. Então, o amor ao próximo não é muita prática, não. Um exemplo histórico disso é porque, assim, essa religião, né, que diz amar ao próximo, foram os que queimaram, afogaram, né, torturaram, enforcaram pessoas na época da Inquisição, né? E não vem me dizer, porque isso está no passado, eles não fariam novamente, fariam. O que impede muito desses abusos, não digo somente dos cristãos, mas de várias outras religiões, são os direitos humanos. Não é à toa que hoje em dia a gente tem vários cristãos lutando contra os direitos humanos. Então, assim como eles fizeram nas outras religiões, mas no cristianismo de uma forma muito mais completa, eles vão se debruçar, então, falar um pouquinho sobre a vida, né, de Jesus. Eles vão trazer aqui, inclusive, meio que um relato, uma biografia, né, desde o nascimento até a crucificação. Vão falar também sobre o conceito de pecado, né, no cristianismo, questões como o fim dos tempos, né, e também as diversas divisões e subdivisões que nasceu dentro do cristianismo. Algo interessante que eu não sabia, né, a origem da palavra Messias, né. A palavra Messias, ela significa o ungido. Era uma referência não somente a Jesus, né, mas primeiramente não era Jesus, mas sim a todos os reis que subiam ao trono, acho que em Israel. E essa atribuição desse termo ao nome de Jesus, Jesus nunca se denominou como Messias, né? Foram os seus contemporâneos ali que acabaram colocando esse adjetivo nele, né? O Messias. Mas ele nunca usou esse título e ele nunca quis também que fosse associado, porque ele nunca quis ter a sua imagem ligada à imagem de um líder religioso, né, o político. Aí eu me perguntei também, será que se hoje em dia, né, os líderes religiosos renegariam esse nome, né, se lhe coubessem? E aí, conforme o tempo foi passando, então, nós temos o catolicismo com suas diversas vertentes, né, ortodoxa, romana e por aí vai. O protestantismo, nós temos então também diversas vertentes. Temos o protestantismo histórico, temos as igrejas pentecostais, temos as igrejas neopentecostais, temos as religiões paracristãs. Então, veja só, como eu falei no início do vídeo, nós todos, né, humanos, nós temos uma coisa assim que eu nunca vou entender, que é uma necessidade extrema de nos dividir e de nos subdividir. Então, a gente não está contente, por exemplo, com um rótulo. A gente tem que, daquele rótulo, criar outro e outro e outro. Então, é uma coisa meio confusa, assim, quando você começa a dar uma lida e estudar sobre esse tipo de tema, sabe? Essa questão da divisão e subdivisão, ela ocorre em diversas esferas sociais, né? Só que na religião parece que ela é mais nítida, é mais clara, né? Não quero ser parecido com você, né? Não quero ter a minha imagem associada à tua, e por aí vai. Aí lá pro final ele vai falar sobre as religiões em si, mas vão falar sobre filosofias de vida, de comportamento, né? Visões de mundo, de política, enfim, que tem uma certa ligação com religião, que é o caso do humanismo, né, do materialismo e também do marxismo. Na nossa edição de bolso, né, na nossa edição do Brasil, quer dizer, nós vamos ter um capítulo a mais, que é do professor Antônio Flávio Poirucci, né, que ele vai trazer aqui, então, um resumo das religiões do Brasil. Então ele vai falar, por exemplo, sobre o catolicismo, né, como que foi o processo de construção cultural, e, enfim, essa relação dos católicos aqui no Brasil, sobre os jesuítas e por aí vai. Ele vai falar também, por exemplo,
sobre o kardecismo, né, o espiritismo, as religiões de matriz africana, né, afro-brasileira, como o candomblé e a umbanda, e por aí vai. Então, assim, por incrível que pareça, né, eu tô aqui há quase meia hora falando, vocês podem falar, nossa, ele já falou sobre todo o livro. Gente, eu não falei nem na metade disso. Né, tem muito mais religião aqui que eu não falei. Enfim, né, isso é um resumo do resumo mesmo, sabe? Então você que quer estudar sobre o tema, eu acho esse livro aqui eu super indico. Independente da sua religião, independente do que você acredita, ou se acredita em alguma coisa, eu super indico esse livro, tá bom? Então, assim, estamos finalizando, né, o projeto de Mês da Magia, da Religião e da Liberdade de Culto de 2020, tá? Então, vamos voltar a falar sobre esse tema só o ano que vem. E a partir de então, vamos continuar com as nossas resenhas, com os assuntos diversos que nós trazemos aqui, né, que eu sempre trago por aqui. Agradeço mais uma vez por terem ficado até aqui comigo, tá bom? Comprem o livro através do link, dão uma olhada lá. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.